E esse palco aqui, o How To, ele é um palco que a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer, botar a mão na massa, dicas práticas e tudo mais. E eu já vou começar aqui chamando o nosso primeiro painel, estreando o palco, que foi, inclusive, um dos painéis mais pedidos, uns temas de mais solicitados nas nossas redes sociais. Porque é um tema polêmico, é um tema que o criador de conteúdo não sabe muito bem o que fazer, que é sobre propriedade intelectual na Creator Economy. E aí, quem é que assina, quando é que dá o BO? Agora a gente tem a inteligência artificial, a gente também tem a questão dos IPs, e tem creator que não sabe nem o que é a sigla IP, né? E para começar esse papo aqui, eu vou chamar a mediadora querida, que vai estar aqui sendo MC desse palco mais tarde. Iná Florencio, vem para cá, querida. A Iná é founder e CEO da Oju. Vem cá, senta aqui com a gente. Bom dia! Também a Bruna Lins, sócia do Veirano Advogados e atual presidente do Les Brasil. Temos uma advogada neste palco. Olha onde a Creator Economy chegou. Vem para cá, Bruna. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E a Aline, a mãe da Lu, Aline Iso, gerente de marca e redes sociais no Magalu, é a guardiã da Lu, a mãe da Lu, do Magalu, que eu acho que tem muita coisa aí para contar pra gente. Mas, meninas, o palco é de vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bora lá. Obrigada, Lê. Bom dia, gente. Que delícia estar aqui. Bom dia para quem está em casa também acompanhando a gente. E a gente vai começar amanhã já com um tema super polêmico, né? A Lê falou aqui um pouquinho, mas queria aqui até perguntar para quem está em casa, quem está aqui, quem já teve uma ideia copiada na vida? Sabe? Aquela coisa que fala, meu, copiou, nem deu crédito. Então, já quero começar com esse tema um pouquinho polêmico, perguntando, Bru, para você, primeiro, antes de tudo, para ficar todo mundo na mesma página, o que é propriedade intelectual? Olha, bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui. Bom, propriedade intelectual é a área do direito que protege toda a nossa criatividade. Então, a gente tem a parte dos direitos autorais, onde é toda a criação humana. A nossa lei ela é muito focada na proteção do espírito humano, da criatividade humana, ao contrário da lei americana, que preza mais o dinheiro, ela só quer saber não quer saber muito da personalidade do artista. E a gente tem também a parte das marcas, das patentes, dos desenhos industriais. Então, a propriedade intelectual é essa proteção da criatividade humana. Só é importante deixar claro, gente, que a ideia em si ela não é protegida. Ela precisa ser exteriorizada e transformada em alguma coisa, não necessariamente palpável, mas ela precisa ser exteriorizada para aí sim ela começar a ter algum tipo de proteção. E aí, do ponto de vista de lei brasileira, que eu vou trazer todas as perguntas que vocês estavam mandando lá, que é nosso momento agora. Do ponto de vista da lei brasileira, como que funciona isso nesse processo ali que a pessoa tá, ok, tive uma ideia, externalizei, contei ela para o mundo e... Então, o ideal é proteger antes de contá-la para o mundo, né? Para a gente ter a proteção melhor, digamos assim. Então, você tem vários tipos de proteção possíveis. Então, pegando aqui até o case da própria Lu. Então, primeiro, você tem a marca, né? Então, a Lu é um nome, é uma marca. Então, não só o nome dela, como a imagem da Lu são protegidos como marcas. Se você entrar no site do INPI, lá o Magazine Luiza tem várias marcas protegidas. A marca você protege, válida a cada 10 anos você prorroga, muito tranquilo. Mas você precisa entrar com pedido no INPI. Porque se você não fizer esse pedido, o que acontece? Você não tem proteção? Tem, óbvio que tem. Mas a proteção é só via concorrência desleal. Aí é muito mais complicado, porque você tem que provar, tem concorrência, não tem concorrência, é leal, não é leal. Enquanto que se você for no INPI buscar o registro da sua marca, você tem um certificado. E aí o certificado fala, está aqui, eu sou a dona, só eu posso usar essa marca no Brasil. Então faz sentido você buscar a marca. O importante é, antes até de você depositar essa marca, você fazer o que a gente chama de uma busca de anterioridade. Por quê? Porque, de repente, você fala, putz, criei um nome ótimo. E aí você vai ver alguém já tem. E como o INPI leva
1 ano e meio a 2 anos para analisar o seu pedido e ele efetivamente virar um registro, não faz sentido você ficar investindo o seu tempo para desenvolver uma marca que, no final das contas, não vai poder ser sua. Então, essa parte anterior da busca é muito importante. Quando a gente está falando do direito autoral, que é, por exemplo, a Lu, né, a criação dela e de todas as histórias por trás dela e tudo mais, o direito autoral ele não precisa de registro. A partir do momento que você exteriorizou aquilo, a lei diz que você já tem uma proteção. Só que a gente vive num país muito burocrático, né? Então, eu falo, fui eu que inventei primeiro. E aí eu falo, tá, mas que prova que você tem que você fez isso, né? Então, a prova aqui é a anterioridade. Então, o ideal, ainda que não seja obrigatório esse registro, é você buscar alguma proteção, né? Então, a lei não especifica exatamente como fazer essa proteção, mas a gente recomenda, por exemplo, eu uso muito para os meus clientes hoje em dia blockchain. É uma coisa fácil, rápido, indolor, está lá, você sobe um arquivo com tudo que você quer e está lá. Antigamente, a gente recomendava, faz uma carta, coloca, envia para você pelo correio e não abre, porque aí você tem uma data ali, né, para comprovar que você que criou aquilo antes. Ainda em relação à Lu, ela é criada com inteligência artificial. Inteligência artificial é um software. Então, o software também é protegido por direitos autorais, só que o software tem um registro. Você pode ir lá e buscar o registro desse software. E, além de tudo, a Lu é uma pessoa. Então, ela tem direitos que a gente chama de personalidade, que é o direito sobre a imagem dela, sobre a voz, sobre os gestos que tornam ela conhecida por ser a Lu. Então, esses são os principais direitos, assim, mais ou menos, que a gente tem. E olha que ponto importante, né? Principalmente quando a gente fala de creator, tem muita coisa para pensar. Estava ali um pouquinho antes da gente entrar falando exatamente sobre isso. Eu e a Aline estava falando, a gente gosta de ter ideia, de pensar, mas tem uma parte jurídica que é extremamente importante nesse processo. E aí, Aline, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente como que... Olá. Oi, Raul. Tudo bem? Tudo bom? Olha, já ia começar falando aqui de creator, já que a gente quer ouvir um monte de coisa também do processo da Marisa. E aí, voltando aqui, Aline, eu queria que você trouxesse um contexto do ponto de vista de marca, porque a gente vê a Lu como uma marca extremamente consistente no que faz, mas como que esse processo, como que foi, né, esse bastidor estratégico mesmo de reunir todas essas áreas? Queria que você contasse um pouquinho para a gente entender o que está por trás do sucesso da Lu. Tá certo. Primeiro, bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, o Pix, Iná. A gente, não é a primeira vez que a gente divide o painel. Feliz em estar aqui com Bruna e Raoni também, aprendendo bastante. A Lu, gente, ela tem 23 anos de existência. Não é todo mundo que conhece toda essa história e trajetória, né? Hoje ela é influenciadora virtual do Magalu, chegou no topo como a maior influenciadora virtual em número de seguidores do mundo, mas ela foi criada há 22 anos atrás, lá em 2003. Quando ela foi criada, já era algo disruptivo, já era algo muito inovador para a época, mas nem nos melhores sonhos imaginava onde ela ia chegar. Então, um ponto que traz, assim, porque às vezes, né, muita gente pergunta, mas qual que foi o ponto de virada para entender que ela se tornaria uma propriedade intelectual, que ela não seria só ali um rosto, um avatar? Acho que desde o início, que a Lu ela foi criada já com um objetivo muito claro. Ela não foi criada para uma campanha, ou por uma ação pontual, ou para resolver só uma dor de comunicação pontual. Ela foi criada para ser a voz da marca, para ser um ativo de marca, para ser a voz da marca e para representar a cultura também. Ela foi criada como vendedora virtual do Magazine Luiza. Ela tinha presença dentro do e-commerce, dentro do site, com conteúdo. Então, ela já nasce como criadora de conteúdo. E dentro do site, ela explicava qual que é a diferença de um refrigerador para outro, como escolher uma TV. E isso é o calor humano que faz parte da cultura do Magalu. O Magalu tem uma cultura muito forte de relacionamento humano, calor humano é muito forte. Esse calor humano sempre foi muito bem representado na loja física, com olho no olho do vendedor e cliente. Mas no ambiente online faltava essa humanização. Então a Lu surge para humanizar a experiência de compra
nesse ambiente online. Então, assim, foi desde o início. Ela não foi criada pensando numa dor pontual. Ela já foi criada para ser um ativo, para representar a cultura. E aí, eu tenho um vídeo aqui, antes da gente continuar, tem um vídeo que dá esse contexto do que ela se tornou. Podemos passar agora? Com certeza. Pode dar play no vídeo, por favor? Oi, pessoal! Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu acredita que marcas devem ser criadoras de conteúdo para competirem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. Desde então, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou ao lado da Anitta e participou de um clipe no mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalu. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo. Ela roubou a cena no mundo fashion ao virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square. Ela também fez várias outras coisas incríveis. Medo eu tenho De ficar sem internet, né, Gabi? Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, ela tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ela ganhou 2 leões no Festival Internacional de Publicidade de Cannes. É o maior prêmio de criatividade do mundo. Ao todo, são 17 prêmios nacionais e internacionais. E em 2024, a Lu ganhou uma nova versão. E os fãs adoraram. A atualização da Lu deu a ela uma tecnologia de ponta e com inteligência artificial vai ampliar a sua presença e potencial de monetização para o Magalu. E já começou. A Lu foi a grande estrela de um comercial do Burger King. E o resultado não podia ter sido melhor. Ela também foi escolhida para divulgar as ferramentas de proteção do WhatsApp. E ela arrasou de novo. A Lu até começou a participar de eventos ao vivo, estreando com a Luísa Helena Trajano no palco do Expo Magalu. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. Sabe dizer quem são? É a Magalu e o outro, não sei. Então, obrigada. Então, ela transcendeu, né? Ela existia ali dentro do ambiente online, do e-commerce, e hoje, apesar dela ainda representar a marca, ela tem a sua vida própria. Foi parar na Times Square, numa comunicação global da Samsung, capa de revista, clipe do Alok. Então, aí a responsabilidade é muito maior, e é aí que entra, a Lu tem advogados, tá, gente? Ela tem os advogados dela. Aqui, a nossa área, nosso time, eu sou gerente de marca, redes sociais, marketing de influência, Lu, campanhas dentro do Magalu, e é uma área que está pensando em criatividade, comunicação, mas dentro de uma marca, né, dentro de uma empresa, tem a área jurídica, então, muito bem estruturada. E isso facilita a nossa vida, porque ali dentro da área jurídica sempre tem os advogados, tem a advogada da Lu lá, que às vezes cutuca, fala, olha, vocês pararam para pensar que isso que vocês fizeram tem que fazer tal coisa? Não, então ajuda. Então, para a gente, como marca, fica mais fácil porque a gente tem essa estrutura. Não, e com certeza a estrutura faz total diferença nesse processo. E até aproveitando para puxar o Raul aqui nesse sentido, eu queria que você contasse um pouquinho do sucesso, né? Primeiro da Marisa Mayoi, mas
Qual foi o momento que você entendeu, tem uma propriedade intelectual aqui, preciso fazer alguma coisa agora nesse processo, muito nesse momento que a gente está navegando mesmo, né, de inteligência artificial? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia, gente. Foi muito louco, por conta da intenção que eu fui fazer, a Marisa Maior e tudo, e o que acabou virando ali em menos de uma semana que eu tinha feito o primeiro vídeo. Então, assim, foi uma loucura totalmente inesperada para mim. Eu, desde sempre, todos os meus conteúdos envolvem personagens e histórias, então entra muito nessa conversa sempre do direito autoral, quando eu faço Girls in the House, por exemplo, usando The Sims e agora também usando IA, né? É um local muito nebuloso, assim, mas eu sempre acredito que a criação vem antes da tecnologia, é a ordem, né? A ordem das coisas. E por isso que, apesar de não ter tido essa pretensão de ser uma grande coisa que acabou virando, eu já tinha esse pensamento de que, opa, estou criando um personagem novo com um potencial aí de alcançar as pessoas, assim como todos os outros personagens que eu venho criando. E foi muito icônico a primeira parceria ter sido com o Magalu. Amo. Quando veio, eu estou brincando, eu estou falando isso em todo lugar que eu vou, mas estou falando que a Marisa Maior foi o melhor bico que eu peguei nos últimos tempos, um freela super bacana. Justamente porque por todas essas possibilidades que essa tecnologia nova dá. E eu digo que foi icônico justamente pela Magalu já ter a Lu. Então, assim, a gente estava discutindo lá no momento de criar o vídeo o que a gente vai fazer, o que a gente vai incluir, o que dá para fazer. E ainda com limitações, foi uma parceria de outro mundo, assim, porque eram duas coisas que ninguém estava esperando que ia acontecer, principalmente no tempo que veio. É sempre para amanhã, né? Amanhã! Se eu puder fazer uma partezinho aqui, justamente quando tem essas colaborações, e até antes, no caso você teve a sua criação, mas às vezes a criação ela vem junto com uma agência, por exemplo, né? Então, é sempre muito importante, gente, ter contrato. Eu sei que a gente fala em contrato, as pessoas meio que se arrepiam, né? Que não são do direito, acham que são textos longos, complicados. Não necessariamente, tá? Sei lá, uma troca de e-mails, eventualmente, pode ser considerado um contrato. Então, é só para deixar muito claro quem está criando o quê, quem está trazendo o quê para essa parceria, até porque, quando dá um BO, é isso que vai fazer a gente resolver. Eu preciso entender quem criou, quem teve a responsabilidade sobre enfim, aquela fala, aquela imagem, aquele vídeo que criou um desconforto em alguém. Quem é o responsável por aquilo? E aí essa troca de mensagens, que sejam um contrato, ele ajuda a gente a entender. Então, os contratos são muito, muito importantes. Apesar das pessoas, né, ficarem meio assim, mas... Não, e o contrato, ele funciona para os dois lados, né? Uma proteção para os dois lados. Eu gosto de dizer que é tipo o casamento, né? As pessoas estão loucas para casar, apaixonadas, aí vem falar com a gente, o nosso papel é meio que pensar no divórcio, não querendo que ele aconteça. Mas é só deixar claro, o que eu tenho, não precisa ser um formato muito assim, o que eu tenho de direito? O que eu estou entrando nessa relação? Eu estou trazendo isso. O que eu quero dessa relação? Eu quero receber isso. Se não acontecer, o que eu tenho de direito? O que a outra parte tem? É só um quebra-cabeça assim, isso já ajuda muito na hora que dá um BO. Ainda que, de novo, não seja um contrato formal, bonitinho e tudo mais, então é importante ter isso na cabeça. Posso fazer um complemento, Ana? Por favor. É claro que a gente, com o Lu, há 22 anos atrás, a gente não tinha essa clareza, mas a gente foi aprendendo. E aí a Bruna colocou, né? Quem é o dono? Quem é o autor? Sabe que quando a Lu começou a ficar famosa, há uns 7, 8 anos para cá, começaram a surgir vários criadores. Eu sou criador, eu que criei a Lu, eu sou o autor, eu que fiz posts no LinkedIn, posts nas redes sociais. A gente já recebeu, gente, pessoa falando, a imagem da Lu foi criada e inspirada em mim. Eu quero os direitos. E aí, o que vale nessa hora? Você marca, você é creator. É importante você ter a sua verdade. Tudo baseado numa história real e registrado e com contratos estruturados. No caso da Lu, é o seguinte, quem criou a Lu foi o Frederico Trajano, CEO da companhia. Ponto.
A Lu, a imagem da Lu, ela é inspirada na tia Luísa. Tia Luísa é a fundadora do Magalu. É a geração 1. É a fundadora e tia da Luísa Helena Trajano, atual presidente do Conselho do Magalu. Então, a imagem, vocês viram aqui, né? Ela é inspirada na tia Luísa. Ponto. E também, quando a gente fala de um personagem, como a Lu, tem algumas camadas, né? É a camada da imagem, a camada da voz, a camada do tom e da personalidade. Personalidade, quem criou foi o Magalu. Quem é responsável pela criação dessa personalidade é meu time. Então, é importante estabelecer governança. Meu time criou um guideline, que tem lá o que a Lu pode falar, o que não pode, onde ela pode estar, como que ela reage a certas situações. É estabelecido que essa governança, esse guide é do Magalu, e isso garante coerência, segurança jurídica. Então, é isso. Tem a verdade, tem história embasada do porquê cada criação e tenha contratos jurídicos. Perfeito. E aí, nosso tempo está acabando para o tanto de pergunta que a gente tem, mas eu preciso fazer uma pergunta para a Bruna. Quando a gente olha, assim, principalmente no processo de criação, naturalmente há inspiração. E aí, aqui é um ponto super sensível. Aonde acaba a inspiração e começa o plágio? Porque são várias histórias que a gente acompanha de, olha, comecei a fazer esse exercício aqui, e aí queria depois até que o Raoni comentasse se ele passou por algo nesse sentido, que eu acredito que sim. Mas aonde que acaba uma coisa e começa a outra? E como se proteger nesse processo? Então, é a pergunta de $1 milhão, tá? Não vim aqui só para fazer pergunta de $1 milhão hoje. Então, é uma linha muito tênue e tem muita... É muito subjetivo, tá? Mas, basicamente, a inspiração é quando você, obviamente, pega alguma coisa, aquilo te inspira, mas você usa aquela inspiração para criar uma obra que é diferente e que tem o seu DNA ali. Então, se você consegue ver o DNA de uma outra pessoa, de um artista, e pegar aquela inspiração e criar uma coisa completamente nova, com base naquilo, aí você tem uma inspiração. Se você pega e você dá uma mexida meio mais ou menos, assim, só troca um negócio... Tira o maiô e coloca o biquíni. Tipo assim, entendeu? Tipo, você muda poucas coisas, você não tem uma criatividade em cima daquilo, porque, de novo, o direito autoral ele é para proteger a criatividade. Se você não teve criatividade nenhuma, você pegou meio que deu uma guaribada ali e falou, não, agora isso é meu, é uma inspiração. Não funciona. Só que você definir esse nível de criatividade a ponto de você conseguir identificar o DNA do outro é muito complexo. Né? Infelizmente. Então, assim, é o que a Aline está falando. A melhor forma de você se proteger é você ter o seu processo criativo todo para você falar, olha, eu cheguei aqui porque eu tive esse processo criativo. Né? A gente sabe que as ideias não acontecem num vácuo. Então, assim, você tem um processo até chegar naquele resultado. Então, pega aquilo e aquilo vai te ajudar numa hora que alguém vier e tentar questionar o seu direito. Porque você vai falar, tá, qual é o seu processo criativo? Ah, você pegou o meu e fez assim e está tudo bem. Não, né? Óbvio, pelo amor de Deus. Raul, me conta, imagino que você tenha passado por coisas nesse sentido, e o que você fez para se proteger nesse processo? Olha, foi assim que surgiu, que viralizou a Marisa Maior. Até na época do Girls in the House também, quando viralizou Girls in the House, há um tempo surgiram várias versões, né, entre outras coisas, assim, de usando personagens ou tentando fazer parecido. Eu acho que esse negócio do referencial para a ideia, entre outras coisas, e o plágio vai muito nesse lugar do que você consegue identificar nitidamente o que não tem. Porque você consegue ver, às vezes, uma referência, nossa, aqui é uma referência disso aqui. Tipo, a Marisa Maior é uma referência de uma personagem do Girls in the House. Então, quem já conhecia conseguiu identificar. Então, ali a gente vê que são personagens diferentes ali e tal, mas, assim, eu que criei, não foi tipo uma outra pessoa que criou. Quando fica muito assim, alguém criar uma versão da Marisa Maior e não sou eu, aí já começa a entrar nessa área ali
Mas eu estava falando uma vez que, tipo assim, eu acho que é muito comum em qualquer tipo de criação de arte acontecer isso. Quando a sua arte impacta o mundo, ela vai chegar a certo nível nas pessoas e pode inspirar novas criações. Para minha felicidade, nenhuma versão falsificada da Marisa Maior foi tão bom, então assim, eu consegui dormir tranquilamente à noite. Mas é um território muito, como você falou, uma área muito cinzenta ali do que entra, do que não entra. Mas eu acho que é sempre identificável pelas pessoas que consomem a arte e conhecem, elas que sempre vão definir, dar o tom do tipo assim, não, cara, isso aqui claramente, essa música é igual a essa daqui, esse personagem é igual a esse aqui, essa fala é igual a esse aqui. E aí é isso. Só um adendo que eu acho que é importante, é que quando você é um criador, né, cada um tem uma relação diferente com a sua criação. Né? Então, tem gente que fala, estão me copiando, nossa, que honra, consegui atingir o lugar que eu queria. Tem gente que fala, nossa, putz, estão me copiando, estou perdendo dinheiro. Tem gente que fala, putz, estão me copiando, estão mudando e o meu estilo não é esse, estão tentando fazer eu parecer uma pessoa que eu não sou. Então, a reação, né, do ponto de vista jurídico, ela não vai ser sempre uma ação judicial. Entendeu? Você tem várias formas de reagir. Você pode ter a pessoa que, de fato, está querendo te fazer uma homenagem e não sabe muito bem como é que funciona. Então, você pode virar e falar, não, você tem níveis de resposta e formas de resposta para lidar com as coisas muito diferentes. Não precisa pensar no jurídico só como, meu Deus, aquela pessoa que vai entrar com ação judicial e brigar com todo mundo, entendeu? Boa, muito obrigada, gente. Queria ficar aqui mais a manhã inteira falando, porque dá para falar de muita coisa. Acho que o mais importante é a gente estar desbravando muito esse universo. Essas trocas são riquíssimas para a gente entender no processo do outro, como faz o lado de creator, do lado de marca, mas sempre do ponto de vista jurídico também, principalmente nesse mundo que está mudando tudo tão rápido, né? Obrigada super pela participação de vocês, pelo tempo de vocês, por toda a propriedade intelectual que vocês trouxeram aqui para compartilhar com a gente. E a gente continua o nosso papo aí ao longo do dia. Obrigada, gente. Ótimo dia. Obrigada, pessoal. Obrigada.